Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Estamos de volta na nossa disciplina de estratégia para pequenas e médias empresas. E nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante em relação ao mercado, né? Como você decidir que tipos de produto, ou para você até mesmo ter ideia de fazer essa comparação no mercado. O que é um bem complementar ou o que é um bem substituto. Professor, mas como que eu vou ter essa ideia? Vamos lá aos poucos aqui para a gente ir aprendendo sobre a diferença entre esses dois bens. Pessoal, bens substitutos e bens complementares. Antes da gente iniciar, adentrar dentro da seara desses dois tipos de bens, vamos lá. Para iniciar qualquer tipo de planejamento, é necessário que você entenda essa lógica, porque como um empresário, o microempresário, ele vai montar a sua estratégia se ele não conhece que bens substituem o seu produto, ou como que ele vai entender o mercado se ele não sabe também que bens que podem substituir o seu produto, que podem, além de substituir, podem complementar, ou seja, quais bens são complementares aos meus produtos. Então, esses dois conceitos, eles são muito importantes para a gente entender um pouco a lógica de mercado. O pequeno empresário ele precisa reconhecer os produtos e serviços que concorrem, ou seja, qual que é o produto ou serviço do meu concorrente. Será que esse produto ou serviço ele concorre com o meu? Será que ele substitui o meu ou ele é apenas complementar? E aí nós vamos aos nossos exemplos que são muito interessantes aqui para o nosso aprendizado. Para dois bens, X e Y, que são considerados substitutos, eles devem possuir basicamente a mesma função para o consumidor. Professor, sempre todo mundo então vai concordar com essas funções? Lembrando aqui, nós estamos falando de produtos substitutos e complementares. Para que eles sejam, na sua essência, eles precisam de possuir as mesmas especificidades, mesmas características. Porém, em muitos casos, nós não conseguimos ter esse produto 100% com as mesmas características. Nós fazemos algumas comparações viáveis ao mercado para o melhor seu entendimento, a sua compreensão aí desses tipos de conceito. Beleza? Voltando aí. Então, na prática, diferente funcionalidade e outros subjetivos afetam. Lógico, o fator subjetivo afeta como ele pode ser substituído por um outro produto. E aí, pessoal, bens substitutos. Vamos lá, qual que é a ideia de bem substituto? Eles são considerados substituto quando, e aí faço questão de marcar para você aqui, quando o aumento de preço em um deles gera um aumento na quantidade demandada pelo outro. Professor, como assim eu não entendi em relação a isso? Pessoal, veja bem, o aumento de preço em um dos produtos gera aumento na quantidade demandada pelo outro produto. Professor, como assim? Vamos a exemplos clássicos aqui, Eu tenho a margarina e a manteiga. Quando aumenta o preço da margarina, da margarina, eu tenho um aumento na demanda, quantidade pelo preço da manteiga. Vamos tentar explicar isso mais especificamente. Veja bem, se você é ou vice-versa, se você é um consumidor de manteiga. Professor, eu sou consumidor de manteiga, eu não gosto de margarina. Beleza. Digamos que o preço da manteiga, o potinho lá, ele suba de R$ 7,00 para R$ 20,00. Professor, um aumento aí de nem sei quanto, mais de 200%. Sim, um aumento de mais de 200%. Você vai continuar consumindo o seu pãozinho ali com a manteiga? Não. Às vezes você vai trocar pela margarina. Ou seja, eu aumento o preço da manteiga de 7, por exemplo, para R$ 20,00. E a quantidade demandada de margarina aumenta, porque o público vai sair um pouco da manteiga e vai consumir margarina, mesmo que o pessoal goste de manteiga, porém está tão caro que eu vou começar a comprar margarina. Então a quantidade demandada de margarina ela aumenta. A mesma coisa acontece aqui com as carnes, Carne bovina e carne de
frango. Pessoal, o que acontece aqui? É fato, né? A carne, acontece isso no mercado direto, vocês vivem isso na pele. A carne de boi está num preço muito alto, o que eu vou fazer? Ovo, frango, carne suína, ou seja, eu vou mudar o meu consumo. Então, uma elevação de preço na carne bovina, eu tenho uma elevação na quantidade demandada de outras carnes, especificamente no nosso exemplo, a carne de frango. E eu coloquei um exemplo aqui para vocês, lógico, não é aquele substituto perfeito, mas é cerveja e cachaça. Ah, professor, eu gosto, né, de tomar um álcool, e aí nós pegamos como produto substituto álcool, tá, pessoal? Ah, eu não gosto de cachaça, professor, eu gosto só de cerveja. Mas aí você se depara que ao invés de pagar R$10, né, na garrafa de 600 aí, ela aumentou e agora está R$30 a garrafa. Ah, professor, então talvez eu vou para uma cachaçinha, algo diferenciado aí. Beleza? Lembrando, né, quando eu falo dos substitutos, eles precisam ser perfeitos, mas nós colocamos alguns exemplos para o seu melhor entendimento da matéria e do conceito de produto substituto. Vamos lá, quanto você pagaria em um smartphone? Aí eu quero ver. E aí? Um iPhone? Você compraria um iPhone? Um Samsung? Ou um Xiaomi? Pessoal, aqui nós estamos falando de funcionalidades. Todos eles têm funcionalidades muito parecidas, né? Ah, professor, mas a qualidade do iPhone é melhor. Ah, professor, mas pelo preço que o iPhone cobra, eu prefiro comprar um Samsung. Ah, mas se eu for comprar um Samsung, eu prefiro um Xiaomi. Por quê? O Xiaomi, ele tem as mesmas funcionalidades e é muito mais barato. Aí que tá, professor. Aí que tá, pessoal. Eu considero esses produtos substitutos. Um substitui o outro porque tem na essência a mesma funcionalidade, não a mesma qualidade, mas a mesma funcionalidade. Professor, e como isso funciona no gráfico? O exemplo da carne bovina. Carne bovina e de frango são bens substitutos. Ou seja, toda vez que a carne bovina é colocada em xeque, cresce o consumo de frango. Isso daí nós já falamos, lembram? Ou seja, os consumidores eles deixam de consumir a carne de boi e passam a consumir a carne de frango. Nós já falamos desse exemplo. Agora, professor, no gráfico, como que isso funciona? Vamos ver? Vamos ver como é que isso funciona no gráfico. Eu tenho aqui um determinado preço em uma determinada quantidade, né? O pessoal está aqui consumindo a carne de boi, vamos colocar R$40, né? Você tem 80% da população consumindo o quilo da carne de boi a R$40. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Só que aí o preço aumenta, né? O preço vai lá para, sei lá, R$60. E para o mercado entrar em equilíbrio, esse daqui, pessoal, é o ponto de equilíbrio, tá? Entre preço e quantidade demandada, ó, entre preço e quantidade demandada. Faça suas anotações, é muito interessante que você tenha ideia desse ponto de equilíbrio, beleza? Então aqui é o ponto ideal, né? Digamos assim, entre preço e quantidade demandada. Só que se a carne bovina aumentar, for para R$60, espera-se que 85% da população consuma. Digamos, esse é um exemplo hipotético, para que você consiga manter esse preço aqui, consiga ter um lucro. Só que o que acontece? A carne aumentou, a carne bovina, o que as pessoas fazem? Elas param, olha essa setinha aqui, elas param de comprar. Elas param de comprar. Pessoal, se elas param de comprar carne de boi, a demanda ela diminui. Pessoal, a curva da demanda é essa daqui, tá? Nós não vamos ver especificamente, trabalhar sobre gráfico, não é tanto o nosso foco, né, enfoque nessa disciplina de estratégia, que ela é bem curta. Mas olha aqui, o gráfico da demanda é um gráfico de uma curva negativamente inclinada. Por que, professor? Porque quanto mais se abaixa o preço, maior você tem uma quantidade demandada. Ou seja, o preço da carne, professor, está lá embaixo, ó, de boi. Quase 100% da população vai consumir. Óbvio, essa é que é a ideia de você entender um gráfico.
Por que o gráfico da demanda é negativamente inclinado, professor? Olha esses riscos que eu fiz para você. Porque quanto mais o preço está lá embaixo, mais pessoas vão consumirem, né? E aí você tem uma retração, ó. Vê a setinha? O preço da carne foi lá em cima, eu tenho diminuição. Então, volta para cá a minha curva de demanda. Ou seja, a minha curva de demanda vai forçar o preço da carne diminuir. Então, beleza. Você aumenta, né, o preço de uma. O que você tem na quantidade demandada da outra? Aumenta. Professor, como assim? Né? É lógico, você estava consumindo a carne de boi, só que aumentou tanto que você vai começar a consumir a carne de frango. Só que para manter essa carne de frango, né, em determinado patamar, acontece o que? Se eleva o preço da carne de frango. E aí, obviamente, né, com essa elevação desse preço da carne de frango, as pessoas deixam de consumir. Mas num primeiro momento, é isso que você deve entender. Aumentou o preço da carne de boi, você consegue aumentar a quantidade demandada de frango, porque as pessoas vão consumirem mais frango. Pessoal, essa é a ideia, né, do nosso gráfico, porque você tem aqui, ó, uma curva de demanda aonde ela é, deixa eu voltar aqui. É uma curva de demanda aonde ela é negativamente inclinada, que é essa daqui, ó. Essa é a minha curva de demanda. Então, qual que é o ideal aqui? Quanto mais você diminuir o preço, mais aumenta a quantidade demandada. Ok, senhores? Então, nós ficamos aqui falando de bens substitutos e na nossa próxima aula falamos de bens complementares. Até mais!